A tela do monitor térmico da estação 09 mostrava uma mancha de calor vívida, marcando 37 graus Celsius, movendo-se com uma lentidão deliberada contra o azul gélido da escadaria de pedra que circulava o farol pelo lado de fora. Enquanto eu sabia, com uma clareza que me revirava o estômago, que a temperatura externa era de apenas 2 graus e que não havia nenhum ser humano autorizado naquele rochedo a 70 quilômetros de distância de qualquer pedaço de terra firme. O open loop se abriu no instante em que as batidas começaram na base da porta blindada, 212 degraus abaixo de onde eu estava. Um som metálico e rítmico que reverberava por toda a estrutura de granito da torre, subindo como uma vibração que parecia querer desencaixar os meus ossos, enquanto o sistema de rádio emitia apenas o som de ondas quebrando e algo que lembrava uma respiração pesada, úmida, vindo de uma frequência que deveria estar desativada há mais de 40 anos. Meu nome é Ramos. Eu trabalho com segurança de ativos de alto risco e vigilância de estações automatizadas há quase 2 décadas, mas nada no meu treinamento me preparou para o isolamento absoluto da estação 09. O farol é um colosso de pedra e tecnologia, uma sentinela solitária encravada em um dente de rocha no meio do Atlântico Sul. Minha missão era simples: passar 21 dias monitorando os geradores e o sistema de espelhos enquanto a equipe de manutenção de solo não chegava. O contrato pagava 5 vezes o valor de mercado, e agora eu entendo o porquê. O isolamento ali não é apenas físico, é mental. O som do oceano batendo contra as pedras dia e noite se torna uma conversa constante. Uma voz que parece sussurrar segredos que você não quer saber. No primeiro dia, o silêncio era interrompido apenas pelo zumbido dos servidores e pelo barulho das gaivotas. No 5º dia, eu comecei a ouvir passos na varanda externa, embora as câmeras de segurança mostrassem apenas o vazio e a espuma do mar. A arquitetura da estação 09 é uma mistura de engenharia militar e isolamento brutalista. As paredes de granito têm mais de 2 metros de espessura na base, diminuindo conforme a torre sobe em direção à lanterna. O meu alojamento ficava no 4º andar, logo abaixo da sala de rádio e do centro de monitoramento. Eu passava a maior parte do tempo revisando logs de sistema e verificando a pressão dos tanques de diesel que alimentavam os geradores de emergência. A empresa que me contratou, a Vigilância Marítima Integrada, foi muito específica sobre uma regra. Nunca saía para a passarela externa após o pôr do sol, se a neblina estiver abaixo do nível da lanterna. Naquele momento, eu achei que fosse uma medida de segurança contra quedas ou visibilidade reduzida. Agora, eu sei que eles estavam tentando me proteger de algo que a luz do farol não consegue espantar. Naquela 7ª noite, a neblina veio do sul com uma velocidade sobrenatural. Em menos de 10 minutos, o horizonte desapareceu e a estação 09 tornou-se uma ilha de pedra flutuando em um mar de nuvens brancas e densas. A luz do farol, um feixe de 1.000.000 de candelas, era refletida pelas partículas de umidade, criando um efeito de claridade difusa que tornava impossível ver qualquer coisa, além de 2 metros de distância. Eu estava na sala de controle, tomando um café amargo e ouvindo o ruído branco do rádio, quando o sensor de presença do 1º nível disparou. O sistema de segurança da estação 09 não é comum. Ele utiliza sensores de pressão acústica e câmeras térmicas de alta resolução, projetadas para detectar intrusos ou embarcações à deriva. O primeiro alerta indicava um objeto de grande massa subindo na rocha principal, vindo diretamente da zona de arrebentação, onde as ondas de 3 metros de altura costumam esmagar qualquer coisa que ouse se aproximar. Eu mudei a visão do monitor para a câmera térmica do setor alfa. O que eu vi não fazia sentido biológico. Uma massa de calor intensa, em tons de branco e amarelo brilhante, estava escalando os blocos de granito com uma agilidade que nenhum ser humano possuiria sob aquelas condições.
A coisa parecia ter múltiplos pontos de apoio, como se estivesse usando membros longos para se ancorar nas fendas da pedra. Eu dei zoom na imagem, tentando encontrar uma forma familiar, mas o sensor infravermelho estava saturado pela temperatura emanada pelo ser. Era como se aquela criatura estivesse em chamas, mas sem emitir luz visível. O rádio começou a captar uma interferência rítmica, um som de cliques rápidos, semelhantes ao sonar de golfinhos, mas em uma frequência muito mais baixa, que fazia os vidros da sala de comando vibrarem. Estação 09 para a base. Estação 09 para a base. Alguém me copia? Eu gritei no microfone, sentindo o suor frio escorrer pelas minhas têmporas. O silêncio da base era absoluto. Eu estava sozinho no meio do oceano, com algo impossível subindo a minha escada. Verifiquei as travas hidráulicas. O sistema indicava que a porta principal da base estava trancada com 1.500 quilos de pressão. Mas o som que veio de baixo me disse que as travas não seriam suficientes. Foi um estrondo surdo, seguido pelo barulho de metal sendo retorcido como se fosse papel. O sensor de vibração no painel de controle saltou para a zona vermelha. A coisa tinha entrado. O corredor de acesso inferior foi invadido por uma umidade gelada que eu conseguia sentir subindo pelo fosso do elevador desativado. Eu observei o monitor da câmera 2, localizada no primeiro patamar de escadas. A imagem térmica mostrava a criatura agora em pé. Ela tinha cerca de 2,80 metros de altura. Seus membros eram desproporcionais, longos demais para o tronco, e ela parecia deixar um rastro de fluido incandescente no chão de pedra gélida. Cada passo que ela dava produzia um som de sucção, como se seus pés fossem ventosas poderosas, arrancando pedracos do reboco das paredes. Eu sabia que precisava agir, mas o medo me mantinha pregado na cadeira de couro sintético. Eu peguei o sinalizador de emergência e a minha arma de serviço, uma pistola semiautomática carregada com 15 projéteis de ponta oca. Mas o que uma arma comum faria contra algo que parecia carregar o calor do núcleo da Terra em suas veias? A criatura alcançou o segundo andar às 2h27 da manhã. Eu ouvi o som de metal batendo contra metal. Ela estava arrancando as luminárias de emergência das paredes. A luz na minha sala de controle começou a oscilar. O gerador principal, localizado no subsolo, estava sendo atacado. Se o gerador parasse, a estação 09 ficaria às escuras e o feixe do farol morreria, deixando o rochedo à mercê da escuridão total. O barulho de destruição continuava. Eu via pelos monitores que a criatura não tinha pressa. Ela se movia com a confiança de um predador que sabe que a presa não tem para onde correr. No terceiro andar, onde ficava o estoque de peças, ela parou. No monitor térmico, eu vi que ela estava interagindo com os cilindros de oxigênio. Ela os abraçava, e a temperatura dos tanques subia instantaneamente até que eles explodiam em uma nuvem de gás comprimido que não parecia afetar o ser em nada. A cada explosão, a assinatura térmica da criatura ficava mais forte, como se ela estivesse se alimentando da energia liberada. Minha respiração estava curta. Eu fechei a porta da sala de controle e acionei o bloqueio manual. Uma barra de aço de 5 centímetros de espessura deslizou para dentro do batente. Era o último recurso. Eu me sentei no chão, atrás da mesa de operação, e observei o monitor final. A criatura estava agora no meu andar. Eu ouvia o som da sua respiração através da porta. Não era uma respiração humana. Era um som metálico, um sibilar constante que lembrava o vazamento de vapor de uma caldeira de alta pressão. Ela estava do outro lado. Ela tocou a porta de metal e eu vi o aço começar a brilhar em um tom de vermelho cereja. O calor estava atravessando a blindagem. Eu apontei a minha lanterna para a porta. A tinta começou a borbulhar e a descascar. O cheiro de metal queimado e algo orgânico, como algas em decomposição, invadiu o ambiente. Eu disparei 3 vezes contra a porta.
Os projéteis atravessaram o metal amolecido pelo calor, mas não houve grito. Apenas um aumento no som dos cliques rítmicos. A maçaneta derreteu e escorreu pelo chão como mercúrio. Eu sabia que o fim estava próximo. Eu peguei o gravador de voz do sistema e deixei o meu último log. Eu descrevi a forma, o calor e o som daquela coisa. Eu descrevi como o oceano não é apenas água, mas um berço para deuses antigos que o fogo do sol nunca tocou. A porta finalmente cedeu. A barra de aço caiu no chão com um baque surdo, derretida ao meio. Eu vi a silhueta na neblina que entrava pelo buraco da porta. Era um ser feito de placas pretas e brilhantes, entre as quais um brilho laranja pulsava como lava. Seus olhos eram fendas verticais de pura luz branca. Ela não me atacou imediatamente. Ela caminhou até o painel de controle principal do farol. Com um movimento lento, ela encostou as mãos no vidro protetor do feixe de luz. Toda a energia da estação 09 foi sugada para dentro dela em 1 segundo. O farol apagou. Os monitores morreram. O silêncio voltou a reinar, quebrado apenas pelo som das ondas lá embaixo. Eu fiquei ali no escuro, esperando o toque final. Mas a criatura apenas se virou e caminhou de volta para a escada. Eu a segui, movido por uma curiosidade suicida, até a varanda externa. No meio da neblina, eu a vi pular do alto dos 212 degraus diretamente no mar. Houve um som de explosão de vapor quando o seu corpo quente tocou a água gélida. E então, o vazio. Eu fui encontrado 2 dias depois pela equipe de resgate. Eles disseram que o gerador tinha explodido e que o calor dentro da sala de controle tinha sido tão intenso que as lentes das câmeras derreteram. Eles acharam que eu tive um surto psicótico devido ao isolamento. Mas eu sei o que eu vi no monitor térmico. Eu sei que a estação 09 não estava vigiando o mar para proteger os navios. Ela estava lá para servir de isca. Hoje, eu não chego perto de praias. Eu não olho para o horizonte quando o sol se põe. Porque eu sei que lá fora, nas profundezas onde a pressão esmaga qualquer máquina humana, existem seres que se alimentam de luz e calor. E a estação 09 ainda está lá, automatizada, girando o seu feixe de 1.000.000 de candelas, chamando-os de volta para a superfície a cada noite de neblina. Se você algum dia for contratado para vigiar um farol isolado, peça para ver o sistema térmico primeiro. Se as câmeras estiverem apontadas para uma escadaria e não para o mar, saia dali imediatamente. Porque Ramos lhe garante, 212 degraus são pouco espaço para fugir do que vem das profundezas. Este relato é a prova de que o silêncio do oceano é uma mentira. O verdadeiro som do mar é o clique rítmico de algo subindo a escada de granito às 2h14 da manhã. Eu sobrevivi para contar, mas a mancha de calor na minha memória nunca vai esfriar. A estação 09 continua lá, uma sentinela que não protege ninguém, apenas espera. E a neblina está começando a subir novamente, apagando as luzes do mundo que conhecemos.